Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana o assunto é Porto, claro, mas nós vamos tratar desse tema em altíssimo nível com um dos maiores conhecedores de Porto que existe no nosso país. Um grande amigo palmeirense, que já foi secretário nacional de Portos e economista também, Fabrício Perdomênico. Errei alguma coisa na apresentação do título, Fabrício? Dois erros importantes. Olha só, já comecei errando. Não sou um dos maiores, não. Acho que tem muita gente melhor que eu aí. Na minha opinião, eu conheço há muitos anos. E, acima de tudo, apesar do sobrenome Perdomênico, eu sou corintiano. Olha só, eu acreditando que Fabrício Perdomênico era palmeirense, comemorava os títulos do Palmeiras, mas é corintiano. Então, salve o Corinthians, né? Salve o Corinthians. E obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com você, Max. Fabrício, sempre bom a gente estar junto, a gente conversar a respeito do Porto de Santos, esse equipamento tão significativo para a nossa economia mundial, né? Não vou me limitar exclusivamente a Santos e ao Brasil também. E eu, francamente falando, lhe apresentei como um dos maiores conhecedores porque eu realmente tive a oportunidade de ter inúmeras aulas com você ao longo dessa minha trajetória profissional em nossos bate-papos, né? Escrevi até em certa oportunidade uma coluna, não sei se você vai lembrar disso, onde a gente estava no aeroporto de Florianópolis, um tempo fechado, eu com receio de pegar o avião e você fica tranquilo, e ali a gente conversou muito. Então assim, eu tenho ótimas recordações. E quando a gente olha para o nosso setor portuário, Fabrício, você teve aqui há 1 ano e meio, né, na posição de secretário nacional de portos, e você realmente capitaneou aí em Brasília todas as ações desse equipamento, desse setor, que é um setor extremamente estratégico, como eu disse anteriormente. E olhando, né, tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo das últimas décadas, a gente percebeu que surfamos uma onda de concessões muito boa no nosso país, né? Hoje o Brasil está muito bem servido dentro desse tema e também na questão de tempo, né? Porque antes a gente tinha um tempo muito grande para fazer uma concessão e hoje a gente conseguiu dar uma celeridade. Mas a gente tem gargalos ainda, né? E eu acho que cada vez mais quando a gente oferta, né, concessões, mais gargalos estão surgindo quando uma questão da infraestrutura. Essa é a nova onda que a gente deve surfar dentro do setor portuário. E como resolver isso, né? Trazendo iniciativa privada de novo para o jogo, como assim o foi lá na Lei de Modernização dos Portos? Então, Max, eu vou contar um episódio para poder exemplificar a minha resposta. Tá? O ano era de 2007. Eu era diretor do Porto de Santos, era diretor comercial e de desenvolvimento da então Codesp, né? A Secretaria Especial de Portos, com status de ministério, tinha acabado de ser criada em junho, julho daquele ano, né? O ministro que assumiu foi o ministro Pedro Brito, e ele veio fazer uma visita aqui no Porto de Santos como parte de estar se conhecendo todos os equipamentos portuários, uma vez que ele estaria na pasta comandando esse setor importante. Foi a primeira experiência de você ter um ministério exclusivo de porto na estrutura do governo federal. E ele, eu recebi ele como diretor, tá? Claro. Fizemos a apresentação física, andamos de lancha, tal. Depois fiz uma palestra onde eu apresentava os principais pontos do Porto de Santos, pontos positivos e negativos e tal. E ele chegou para mim e fez um desafio. Ele, diretor, em uma única palavra, qual o maior desafio do Porto de Santos? Olha só, olha aí. Eu olhei para ele... Pergunta 6 milhões de dólares, hein? Aí eu falei simplesmente o seguinte: acesso. Acesso, olha só. Simples. Qualquer acesso. Acesso marítimo, rodoviário, ferroviário. Acesso. Continua sendo, ou seja, quase
Quase 17 anos É, atrás, quase quase 20. 17 anos depois, ainda afirmo, se alguém me perguntasse qual é o principal gargalo, aí não é só do Porto de Santos, mas dos portos de uma forma geral, eu diria acessos. Né? Ainda a gente tem esse desafio de fazer com que a carga entre e saia de uma forma otimizada dentro dos portos. Isso na maioria dos portos. Seja porque o porto está dentro da cidade, nós temos casos como o Rio de Janeiro, o caso do Espírito Santo, Santos, né? Que estão lá, estão dentro, Salvador, está dentro da cidade. Então, é o fluxo de caminhões. Itajaí Navegantes. A lista é enorme, né? É o fluxo de caminhões competindo com a própria cidade. E a cidade tendo que se modelar o porto e o porto a cidade. Então, ainda a gente tem esse desafio de criar acessos que possam otimizar a entrada e a saída de carga. Eu acho que esse é o principal gargalo do porto, e aqui em Santos não é diferente. A gente pode falar da terceira via que precisa ser feita, a gente pode falar da segunda entrada do Porto de Santos, a gente pode falar do acesso ferroviário mais intenso para o porto, quer dizer, o canal que precisa ir a 16, a 17 metros, tudo isso eu posso resumir na palavra acesso. Então esse é o grande desafio do nosso setor. Você teve nas duas cadeiras, né? Obviamente do lado público e também do lado privado. Por isso que eu digo que você contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso setor portuário. Quando a gente vê dificuldade, eu pelo menos aprendi isso pelo mundo, né? A minha carreira profissional me deu essa oportunidade de conhecer vários portos pelo mundo, e outro dia eu parei até para contar quantos portos eu conhecia pelo mundo, né? Eu falei, poxa, deixa eu sentar aqui, deixa eu ver para onde eu já fui, a lista é grande, né? E o que eu conheci. E a lista é bastante grande, né? Chegou a beirar ali 37 portos espalhados aí pelo mundo, fora os portos do Brasil. E eu aprendi, principalmente na Europa, né? E mais recentemente agora a gente teve na Coreia do Sul, que quando a gente tem dificuldade é sinônimo de oportunidade. Porque você tem a possibilidade, né, de abrir essas demandas que são latentes aqui do nosso setor, para que você tenha projetos estruturantes, né, dentro dos acessos. Por que a gente não consegue avançar, Fabrício, definitivamente nisso, né? Então, hoje o gargalo do Porto de Santos é o acesso. A gente não consegue abrir um bid, abrir um estudo e propor aí para a iniciativa privada fazer a implementação efetiva disso, né? Por que a gente demora décadas para resolver um problema? O Brasil ele tem um problema, isso aí é meu ponto de vista pessoal, que ele é bom em fazer diagnóstico e ruim em planejar e executar. A gente tem uma dificuldade enorme, seja porque a legislação que rege o setor público ela é altamente burocratizada, né? E cada vez tem ficado pior, né? A cada crise que tem, inventa um novo controle, um novo órgão, uma nova... Então, o gestor público, a gente chama do apagão das canetas, e é porque cada vez mais... dada a burocratização e dado a toda essa gama de controles que existem, o não é mais fácil do que o sim. Então, há um apagão mesmo do governo, dos governos, de uma forma geral, municipal, estadual e federal, de medo de fazer as coisas acontecerem e depois ser punidos por um Ministério Público, por Tribunal de Contas, a proteção ao gestor público, porque eu convivi muito, metade da minha carreira portuária foi na gestão pública. Eu posso lhe garantir, 99% dos gestores públicos são pessoas corretas, honestas e querem o melhor para o setor. São dedicadas. Só que eles são punidos, muitas vezes são punidos em função de querer fazer. Então, a primeira resposta que eu te dou é isso, há um apagão das canetas, e aí a gente faz o diagnóstico, mas não consegue fazer depois o planejamento e depois executar, né? Por exemplo, nós estamos falando de concessões aí, acessos rodoviários e acessos ferroviários, hoje estão sob concessão. Sim, né? E o modelo já é experimentado. Já é experimentado. Agora, mas precisa fazer uma segunda entrada, vamos fazer um aditivo ao contrato da concessão? Aí o gestor fala, pô, mas será que eu posso? Será que depois o Tribunal de Contas não vai dizer que eu fiz um negócio errado, que não podia, que eu tinha que fazer uma licitação em vez de fazer um aditivo? Então, tudo isso acaba se somando
a essa incapacidade da gente, o Brasil, do país, colocar em prática aquilo que foi diagnosticado, de executar o que foi diagnosticado. Porque o diagnóstico todo mundo tem. É feito anualmente diagnósticos a respeito de tudo. Então, inclusive no setor portuário. Então, assim, para mim, acho que esse é o grande desafio. Como poder que o poder público terá agilidade para poder concessionar à iniciativa privada alguns serviços que podem melhorar esses acessos. E aí, outro exemplo é a terceira via, né? Quanto vai demorar para fazer o projeto, depois fazer a licenciamento ambiental, depois fazer a licitação da obra e depois começarem as obras. Então, ela já nasce esgotada. Então, até lá, o porto parou. Exato. O porto parou. E por que não foi feito antes? Porque, assim, faz um aditivo, faz um planejamento. Então, esse, para mim, enquanto a gente tiver essa burocracia e essa tradição punitiva ao gestor público, aquele que é mau gestor público tem que ser punido mesmo. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que a gestão ela é demorada e, se tem algum problema, às vezes o gestor público fala assim, melhor não fazer. O não é punido. O sim é. Fora o custo que se tem para controlar tantas coisas que são necessárias controlar, né? Então isso não gera produtividade, consequentemente uma ineficiência gigantesca, e muitas vezes me parece, Fabrício, eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso, porque eu comentei nisso no programa que a gente vai fazer um debate aqui de altíssimo nível, que o setor portuário ele está atravessando um processo de amadurecimento, né? Eu acho que a gente demora para amadurecer, mas eu entendo como um processo de amadurecimento. Lá atrás a gente tinha pressa para crescer, a gente investiu no modal rodoviário, tá aí, colapsou, né? E aí precisamos buscar novas alternativas, a concessão não saía e assim sucessivamente. Ao ponto de, hoje, a gente tem uma representação maior no parlamento de deputados que entendem do setor portuário se comparar há 5 anos atrás. Eu não vou muito longe, tá? 5 anos atrás. Eu percebo hoje que em Brasília, esses deputados eles estão olhando muito mais para o setor portuário do que antigamente. Tô certo na minha análise? Como é que você avalia essa questão? A gente está amadurecendo? Precisa também dar tempo para que o fruto amadureça no pé? Assim, eu vou dividir em duas partes a minha resposta. A primeira parte é com relação à regulação e gestão portuária. Então, a nossa regulação, ela é muito recente. Ela é de 2001, a ANTAC é de 2001. Sim. Então, é um processo que vem amadurecendo, vem se desenvolvendo, e hoje eu digo que está muito maduro. Então, a regulação do setor, ela está muito madura. Pode ser melhorada. Claro. Tivemos, talvez, no começo, um excesso de regulação, dá para diminuir, mas está muito madura. A gente tem uma agência, uma das mais importantes agências de infraestrutura do país, é a ANTAC, mais preparada, com técnicos muito competentes, com uma direção muito clara, foi uma das primeiras agências a propor audiência pública antes de tomar uma decisão de uma resolução que afete o setor. Então, tudo isso vem amadurecendo. Então, isso é ótimo. Do outro, eu concordo plenamente que ainda a questão portuária é um nicho para poucos. Poucos debatem isso. Não é, por exemplo, diferente quando eu estiver para a Europa, vai lá em Roterdã, você já esteve lá. Sim. Quando eu fui em Roterdã, a gente foi recebido pelo prefeito da cidade, no jantar, e que ele falava do orgulho do porto. Sim. Então, é a cidade... E com profundo conhecimento. Com profundo conhecimento. A cidade lá, inclusive com marcas ainda no edifício da prefeitura da Segunda Guerra Mundial. Olha só. Né? E ele falava que esse porto na Segunda Guerra Mundial foi destruído. Tinha que reconstruir ele completamente. Mas a cidade se uniu e reconstruiu o porto. Então, é uma diferença de visão e até de conversas. Graças a pessoas como você, seu programa, a sua dedicação como comunicador, você é o nosso Silvio Santos, é o nosso Faustão do setor portuário. Tá vendo aí, produção? Tá vendo aí? Olha só. Nosso showman. Porque você traduz para a população uma coisa tão
ela é espinhosa, ela técnica, é complexa, ela é técnica, e você consegue traduzir para quem não é muito próximo ao setor portuário as questões portuárias. Então, acho que o teu papel é ele que vai fazer com que lá na ponta, no parlamento, o porto seja ouvido, seja discutido, seja uma pauta palatável, que não seja um negócio do outro mundo. Então, eu acho que você, a imprensa, e aí eu quero enaltecer o teu trabalho, tem um papel importante nisso que você falou. Se hoje o parlamento está discutindo, é porque foi formada uma camada de informação que começou a circular de uma forma didática, pedagógica, e que todos possam discutir. Não à toa que o pedido de revisão da lei não saiu do executivo, saiu do legislativo. Exato. Então eu ia tocar nisso. Mostra de que realmente as coisas começam a ser... discutir porto começa a ser democratizado. E aí teu papel nisso é fundamental, e espero que você tenha muito sucesso, porque essa relação porto-cidade começa com a tradução do que é o porto para a cidade. Vou dar o crédito para a pessoa certa também, se você me permitir, Geraldo Pierotti. Um dia o Geraldo me disse, Maxwell, daqui a uns anos, ou talvez daqui a uma década, você vai entender a importância desse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Grupo Tribuna e pelo Porto 360 nessa tradução de tudo que vocês estão fazendo, né? Porque não dá para a gente mensurar isso agora, mas lá na frente a gente vai entender. E eu tenho cada vez mais absorvido isso, né? A gente necessariamente muitas vezes não entende, né, o que está acontecendo, mas hoje eu percebo isso de uma maneira muito clara e eu acho isso muito bom. E não é só meu não, é do setor, Fabrício. Eu acho que você também tem um papel fundamental nisso. Desde o meu primeiro dia na comunicação, até em outra emissora, né? Eu me recordo que eu te ligava, né? Nunca houve um protocolo com você. Olha, fala com a minha secretária, me manda um documento, me manda um memorando. E assim foi, com você e com vários atores do setor portuário. Isso é muito bom, né? Uma conquista nossa. Fabrício, você falou da revisão legal, né, que surgiu por parte do parlamento, e a gente acompanha agora os Seportos vindo aí, né, propondo essa revisão do marco legal e também, obrigatoriamente, olhando para essa questão da mão de obra. Eu também aprendi pelo mundo que inúmeras indústrias fizeram os enfrentamentos que eram necessários serem feitos, né? A indústria automotiva o fez, automatizou, robotizou, né? E ela obrigatoriamente fez com que a mão de obra ela se tornasse uma mão de obra muito mais qualificada e com um ticket médio muito maior em seu salário, né? Esse enfrentamento a gente vai conseguir fazer no Brasil para o setor portuário, ou a gente vai continuar patinando e impedindo o desenvolvimento do setor para acompanhar o mundo? Não é opinião, né, política, é de acompanhamento das tendências mundiais e do que está acontecendo no mundo. Perfeito. Essa iniciativa por parte do Legislativo de criar a comissão para que fizesse a revisão da legislação, ela faz parte desse processo de amadurecimento constante da regulação. Ou seja, alguns atores entenderam que era preciso repensar. Será que está, né, a Lei 12.815 é de 2013, a Lei de 93, e a gente... Essa transformação que vem desde de 93 até agora, ela é um processo contínuo. Então, aqui a gente... a gente tem aqui uma terceira fase, né? Só que dessa vez capitaneada pela sociedade civil. Olha só. Né? Das outras vezes, 8.630, né, foi feito pelo parlamento, a 12.815 foi por medida provisória votada pelo parlamento. Então é a primeira vez que a sociedade civil fala, peraí, vamos nos reunir, vamos pegar aqui especialistas e vamos ver o que dá para melhorar. Então, acho que isso é um marco diferente. Concordo. Em que a sociedade civil está dizendo, olha, a pedido do Legislativo, a gente tem uma proposta.
Eu não vou entrar no mérito da proposta. Eu vou dizer que só o fato de ter a proposta que foi discutida pela sociedade civil, em que houve aí inúmeras audiências públicas, né? Pode ter tido erros de alguns atores não terem sido convidados. Aí eu não vou entrar no mérito. Se o executivo tinha que estar lá dentro, se devia ter dado mais espaço para o trabalhador defender o seu status quo. Não vou entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito de que algo foi feito, né? Nós temos uma peça altamente técnica que foi realizada com debates. Se está perfeito ou não, isso é uma outra discussão, mas tem um negócio pronto agora, tem um negócio, algo concreto para se discutir. O Celso Pill fez um excelente trabalho capitaneando isso, junto com o ministro Douglas, fazendo a coletânea de tudo que foi proposto e tentando traduzir isso. E agora vai para o segundo round, que é a arena política. Claro. Na arena política é que eu tenho dúvidas. O que vai acontecer? Possivelmente, nós vamos ter mudanças. E quem fizer a mudança vai ter que explicar muito bem explicado, porque quem propôs está baseado e lastreado em técnica, claro, no debate técnico. Então, a questão política, a gente sabe como entra, mas não sabe como sai, né? E aí, até peço desculpa pelo lapso de memória, a Lei 8.630 é um exemplo típico. Sem dúvida. O PL que foi encaminhado, o PL 5, para a Câmara dos Deputados em 1990, tinha 13 artigos. Olha só. 13 artigos, sendo que o 13º revoga-se tudo que tem ali, né? Então, o parlamento refez todo o processo e coisas importantes como o OCM e CAP, quem propôs foi o parlamento. Então, coisas boas podem surgir, melhorias do parlamento podem vir, mas é aquela coisa, a gente sabe como entra, não sabe como sai. Então, o que vai sair dali? Mas a composição do Legislativo hoje da Câmara do Estado, da Câmara do Senado é conservadora. Então, vai ser pró-empresário? Mas você tem um governo federal que foi eleito por um partido que tem do seu nome Partido dos Trabalhadores. O governo federal vai deixar? Então, tem toda uma discussão agora que é no campo político. Mas que vai começar, o jogo vai ser dado, o pontapé inicial disso já foi dado com uma proposta tecnicamente preparada. E, por sinal, eu acho que você foi muito feliz na tua colocação. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas a iniciativa pública, ela só se movimenta quando ela é provocada, né? E foi colocada uma provocação na mesa, né? Exato. Eu vejo, talvez, muitos atores dizendo, olha, essa provocação que está sendo feita está certa, está errada. Independe, eu acho que você foi muito feliz na tua colocação, independe. Se você talvez esteja incomodado por alguma razão, né? Vai a sugestão, coloque a tua provocação, né? Exato. Coloque na mesa. E eu acho que é assim que a gente vai fazer com que a esfera política brasileira se movimente e ela consiga avançar no que a gente realmente necessita. O que a gente não pode, obrigatoriamente falando, né? E aí eu gosto de usar o termo obrigatoriamente, é ficar parado, né? Eu aprendi na vida a gostar de empurrar do que ser empurrado. E a gente precisa empurrar a economia nacional. Fabrício, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria pedir para a produção aqui para estourar o tempo. Ficaria aqui mais uns 30 minutos fácil, né? Batendo esse nosso papo tão bom como a gente sempre o faz sobre o setor portuário. Mas a gente está chegando no final do ano de 2024. E eu olho para trás, né? Conheço o Fabrício, acho que pouco mais de 25 anos. Vou chutar isso, né? Eu acho que mais ou menos... Eu não tenho essa conta, não, até porque eu vou denunciar a minha 25 idade. anos. Então a gente falamos muito sobre Porto. Em algumas palavras, né? Como é que você está olhando o ano de 2025? Com toda essa bagagem que você tem, o que a gente pode esperar do ano de 2025 para o nosso setor? O que é importante a gente frisar e dizer, cara, vamos concentrar aqui. Isso a gente precisa tratar com total carinho e responsabilidade. O ano passado, ainda como secretário nacional de portos, eu e minha equipe fizemos um planejamento de obras importantes, tanto
financiada pelo poder público, menos, e mais pela iniciativa privada. Isso era o PAC. O PAC Portos está feito. Então, 25 e 26 é a entrega disso. Tá? O que foi planejado no ano passado, o que foi estruturado esse ano, o ano que vem, é entrega. É a entrega de começar a entregar o túnel, começar a entregar a dragagem de aprofundamento, começar a entregar terminal expandindo, terminal sendo licitado. É isso, são as entregas. Né? Já tivemos tempo suficiente para planejar e para estruturar. 25 e 26 tem que ser o de entrega desse planejamento. Tá aí. Eu também concordo e eu acho que realmente é focar na entrega e execução. Né? Não dá para planejar, estudar e não passar de ano. Né? Não dá para ser aquele estudante que tanto estuda e deixa de passar do ano. Ser produtivo. Talvez se a gente tirar uma média 7, a gente passa de ano. Não precisa mirar no 10, né? Mas também não precisa tirar 0. Vamos ficar no 7. Vamos entregar, pelo menos, para que a gente consiga... Se entregar 70% do que foi tá planejado, aí, meu né? amigo... Então, estamos na média. E passamos de ano e vamos para cima. Fabrício Perdomênico, esse grande amigo, um cara que conhece muito do setor portuário. Te desejo um ano de 2025 fantástico. Você sabe da admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Obrigado pela presença, por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí, eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, até semana que vem. Porto 360. Patrocínio